Olá, bem-vindo ao Papo com a Editora essa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Hoje estou aqui com o repórter Yander Porcela e nós vamos entrevistar o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, deputado que é relator do projeto sobre a taxação dos fundos de alta renda. Deputado, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado ao broadcast, obrigado a você, Lorena. Prazer estar também conversando sobre um tema espinhoso, né, polêmico e que há muito tempo está aqui nessa casa se discutindo. Deputado, vou começar perguntando, na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, os líderes dos partidos se reuniram e havia um acerto que esse projeto seria votado nessa semana. Por que a Câmara não votou ontem a taxação dos fundos de alta renda? Teve um impasse político? Olha, como eu falei agora, é um tema que já está há muito tempo na Câmara sendo discutido, né? Então, há um entendimento da política em geral sobre a necessidade de corrigir essas assimetrias de tributação entre fundos abertos, fundos exclusivos, a necessidade de ter algum tipo de tributação desses investimentos desses recursos que não estão domiciliados aqui no Brasil, enfim. Mas, obviamente, quando você vai para o texto efetivo, né, é um texto robusto, bastante complexo, e é natural que, num processo onde nós temos que convencer, né, ou, no mínimo, dialogar com 15, 13 deputados, você tenha que fazer rodadas mais exaustivas de discussão, de debates, que foi justamente aquilo que alegaram os líderes, né, na última rodada que nós fizemos nas últimas horas para tentar colocar o projeto em pauta. Foi a principal alegação dos líderes, e líderes que compõem a base do governo, que obviamente é também um dos interessados, ou o primeiro interessado em aprovar o projeto que é seu, né? É uma medida provisória e um projeto de lei de sua autoria. Então, o que eu acredito que tenha sido o ponto exato de não termos votado ontem é basicamente maior esclarecimento. Por exemplo, eu falei com alguns líderes hoje, já marquei, por exemplo, com o MDB, na terça-feira de manhã, vou estar me reunindo com a bancada do MDB, o líder Isnaldo me pediu esse encontro. Meu próprio partido, PSD, eu não consegui nas 24 horas, por conta das diversas reuniões para apresentar o meu parecer, está com a minha própria bancada, o meu partido. Então, esse processo vai se acelerar. Nós temos agora 2 semanas para que isso possa ser expressado, né? Se ali olhar na vírgula, para que a gente crie condições para cumprir o prazo que foi pactuado entre o presidente da Câmara e os líderes de votar no dia 24 de outubro, que eu acho que, é claro que a gente queria que fosse aprovado antes, mas eu acho que ainda é um prazo razoável para que essa medida esteja em tempo de ser aprovada ainda nesse segundo semestre. Deputado, tem um ponto que a gente queria entender. Tem alguns relatos de que já estava certo, fazia alguns dias, até mais de uma semana, que o senhor seria o relator desse projeto, já tinha essa indicação, e, no fim das contas, o presidente Lira fez a designação oficial do senhor como relator na segunda-feira, né? Por que demorou tanto essa indicação? O que atrasou aí a indicação do seu nome? Por mim, eu já estaria com essa indicação já há bastante tempo, né? Até mesmo para poder mergulhar ainda mais na proposta, poder, de certo modo, ouvir mais os setores econômicos, dialogar mais profundamente com o governo, com o parlamento. Mas isso é uma decisão do presidente, né? O presidente da Câmara não está só dedicado a um tema, né? São tantos temas, a agenda intensa do presidente, e eu acredito que foi o prazo que ele pôde fazer essa designação. Então, assim, é claro que é curto, mas, de outro lado, como eu disse também a princípio, é um tema que já está, de alguma forma, as balizas gerais já não é a primeira vez que elas vêm aqui para um debate
no parlamento. Por exemplo, quando tivemos a discussão em 2021 da MP dos dividendos, tinha debate, por exemplo, de juros sobre capital próprio, debate sobre offshore, onshore, tinha debate sobre os fundos de coisas. Então, assim, não é um debate absolutamente novo. Então, eu acredito que no cálculo político do presidente, mesmo com as suas tarefas, havia é, esse, de certo modo, muitas das questões centrais ali já um pouco ultrapassadas, negociadas. Eu acho que isso entendi o presidente, mas como eu falei também, na hora do que é para votar, botar o dedo, né? É, você tem que olhar texto, tem que olhar vírgula, artigo, parágrafo. Então, eu acredito que realmente um tema com esse tamanho, com essa complexidade, um prazo de 24 a 48 horas é um tempo, ninguém pode negar que é um tempo bastante curto. Então, também acho que essas 2 semanas agora são 2 semanas que ajudarão a enriquecer o projeto, melhor negociar ele para que a gente possa estar pronto para aprovar. Deputado, o senhor apresentou o relatório terça-feira à noite, né? E, como o senhor mesmo disse, não houve tempo para votação. Eu queria saber que mudanças que o senhor já pretende fazer depois dessa discussão que teve até agora e o que a equipe econômica, o que o Ministério da Fazenda pediu para que fosse mudado no relatório que o senhor apresentou na terça-feira. Bom, assim, as mudanças que estão sendo solicitadas não são mudanças significativas, elas não alteram o esqueleto. Na verdade, não é nem o esqueleto, elas não alteram basicamente 90% a 95% do projeto já está ali desenhado. São mudanças, muita solicitação de calibragem. Vou dar um exemplo aqui, claro. Na questão da redução da alíquota do estoque de 10 para 6, que houve a concordância do governo, né, o que está se pedindo talvez uma antecipação de parte da vigência, do início da vigência dessa possibilidade de atualização dos patrimônios, do estoque desses fundos, ao invés de ser em maio de 2024, começar em dezembro de 2023. Mas não necessariamente, o governo mesmo colocou, todos os valores serem pagos em dezembro. Você, por exemplo, fazer um parcelamento, começa 20% em dezembro e depois 4, 5 parcelas em 2024. Então, enfim, é um pleito do governo e que eu acredito que não fere a lógica de se calibrar, por exemplo, uma alíquota na atualização do patrimônio, do estoque, que seja ótima, né, para gerar, atrair investimentos, atualizar esse patrimônio no caso dos fundos exclusivos. Então, assim, é só um exemplo de alteração que foi solicitada pelo governo e que nós entendemos que faz sentido e, se puder ajudar, nós vamos ajudar. Outras questões, por exemplo, que estão começando a aparecer, não necessariamente do governo, mas, por exemplo, das lideranças partidárias, de muitos setores econômicos que procuram, é a questão dos FIIs e dos FIAGROS, né? Sobre a quantidade mínima de cotistas para que se possa constituir esses fundos que têm isenção tributária, né? Tem benefício tributário. Por exemplo, eu recebi de muitos, aleatoriamente, de gestores de equity e que são gestores desses tipos característicos de fundo, é só, não, pô, 50, tudo bem. O governo pediu, o governo propôs aumentar para um número mínimo de 500, no meu eu baixei para 300, né? E muitos pedem para manter em 50, outros pedem para aumentar um pouco, não ser tão draconiano, para 300. É importante lembrar que a lógica de se dar esse aumento do número de cotistas é justamente acabar um pouco com aqueles fundos que são constituídos e que se cria uma espécie de casca ali de arranjo familiar para você montar um fundo que para pagar menos impostos que se paga normalmente fora de um fundo
investimento imobiliário. Entendeu? Mas Então, os pedidos que estão sendo feitos é para diminuir o número. para Para ficar em diminuir o quanto? número. 100, Por 200, exemplo, 150? no caso dos FIAGROS, né, que são esses fundos agroindustriais, a gente está com pedido, por exemplo, da FPA, né, que é a Frente Parlamentar do Agro, né, que é importante, tem peso aqui nas decisões, muito forte, a quantidade enorme de vereadores. Eu recebi, por exemplo, do deputado Arnaldo Jardim, que está encarregado sobre esse tema, por parte da FPA, um pedido para que se reveja esse aumento, entendendo que precisa ter um aumento, mas que o salto de 50 para 300 é um salto muito grande. De outro lado, o governo fez uma solicitação, por exemplo, ok, mesmo que seja 300, 100, qual o número que se entender, que se faça, por exemplo, paulatinamente. Você não pode, por exemplo, aprovar uma lei aqui e a partir de 1º de janeiro estão todos esses fundos hoje que têm 50 estariam desenquadrados, né? Mesmo aqueles que vão fazer um esforço para estar dentro do que exige a lei, é muito pouco tempo para se enquadrarem. Então, são pedidos, são questões, ou questões políticas, pressão política, e questões que são tecnicamente razoáveis e que que começaram a surgir depois da publicação do meu parecer. Mas a sua ideia é fazer um meio termo, então, porque foi de 50 para 300, a FPA acha que 300 é muito, mas também o senhor falou que os deputados entendem que não dá para ficar em 50, então seria o quê? 200, 100? Assim, não é uma coisa que a gente faz um chute, assim, né? Não é aquela coisa de negociação ali de preço, 10, 80, 90, então vamos fazer uma coisa no meio. O que eu estou buscando e ter essas 2 semanas favorece um pouco buscar encontrar um racional disso, né? Sair um pouco da decisão só do achismo, né? Então, olhar um pouco junto com a Receita Federal. Por exemplo, a informação que a gente tem é que esses 2 tipos de fundos têm 500 não seria um número que causaria um grande transtorno. A quantidade de fundos com essas características de 50 cotistas, 70 cotistas, é muito menor do que um volume desse de 300 abarcaria já 90% desses fundos. São informações que a gente não tem oficialmente, mas são informações que nos foram dadas, por exemplo, pela Fazenda. Então, é um pouco estressar isso para que a gente possa negociar um número mais, acho que tecnicamente mais elaborado, para que o objetivo seja atingir as funções que esses fundos têm que ter efetivamente de gerar investimento nesses setores e daí fazer jus ao seu benefício, à sua isenção tributária. E tem pedido também para garantir isenção do Come-Cota semestral do investidor não residente no Brasil, que invista no fundo exclusivo, por exemplo, ou não instituir Come-Cotas em fundo que investir mais de 90%, 95% da carteira nesses fundos que o senhor falou, do agro e imobiliário. São pedidos que foram feitos também pela Fazenda? O de 95%, enfim, faz sentido, né? Esse fundo ele é basicamente um fundo de FII e FIAG, mas quanto ao outro pedido de isenção, eu acho um pouquinho mais complicado, mas nós não fechamos a porta para estudar esses temas, estamos aqui dedicados, ele é controverso, inclusive na minha própria equipe, nosso próprio time aqui de consultores, mas agora com mais 2 semanas a gente vai ter tempo aí de encontrar a melhor solução. E sobre não reter na fonte do imposto de renda na alienação de cotas. Esse pedido também foi feito, né? Não foi, mas eu ainda não estudei esse pedido especificamente. Vou passar por ele, não tive tempo ainda de fazer um novo balanço com a equipe de todos os pedidos. Tem muitos pedidos, mas assim, são pedidos, como eu falei anteriormente, são pedidos que, às vezes, para determinados grupos e para determinados investidores são importantes, mas eles não alteram efetivamente a estrutura do projeto. Sim,
é muito mais uma questão de apertar parafuso, de calibragem, do que rediscutir a lógica de tributação, de atualização patrimonial que se escolheu. A questão da alíquota, deputado, da alíquota de atualização para bens do exterior, que o senhor reduziu de 10% para 6%. Isso está fechado? Pode diminuir mais? Olha, isso está fechado, e ela está fechada por um fator que é importante se dizer, para que não gere aquela impressão que é o seguinte: não, foi 10 para 6 para dar uma aliviada aqui para os ricos e tal. Não, a gente precisa entender o seguinte: tem um ambiente político que não pode ser descartado. A gente já passou por essas discussões em outras medidas aqui no parlamento, onde se discutiu a atualização patrimonial, e nós aprovamos aqui, por exemplo, com 6%. De outro lado, eu até imaginava que, ao discutir com o governo uma mudança de alíquota de 10 para 6, isso causaria ali para o governo um receio, por conta de ter menos 4 pontos percentuais menos 4 pontos percentuais aí nessa atualização, reduzir a arrecadação, mas a impressão que eu tive, e aí por isso mesmo o governo acordou com essa redução da alíquota, é a expectativa de que, se de um lado reduz a alíquota, de outro você vai ter aí um maior incentivo a os investidores fazerem essa atualização. Importante dizer que, na questão dos offshore, ela é facultativa. Tá? Dos fundos exclusivos não é obrigatória, mas do offshore ela é facultativa. Daí também a importância de você ali calibrar bem essa taxa, ela não ser tão alta para que desestimule essas atualizações, e não é tão baixa para que ela seja desigual, ela seja um incentivo excessivo, uma moleza grande, né? E ela, ao fim de tudo, gerar os efeitos de arrecadação que o governo também precisa. Isso não se descarta também. O governo precisa arrecadar. O governo hoje de certo modo, está preso numa armadilha de aumento de receita para poder fixar a despesa, cumprir resultado primário. Ele se colocou como desafio um arcabouço fiscal que é todo ele, né, ancorado no aumento de receita. Então, precisa performar receita. Então, a gente compreende isso. Então, ajustar essas alíquotas, encontrar um ponto ótimo delas, não é uma tarefa simples, mas eu acredito que esse acordo de 6, né, é algo que a Fazenda entende que vai ter os efeitos positivos, seja de arrecadação, seja de estímulo aí de atualização patrimonial desses investidores. Então, essa negociação da alíquota já está realmente fechada. Fica em 6%. Não, ela está fechada. Tanto é que ela foi, para o meu parecer. Até o momento eu não tenho notícia de qualquer setor falando, vamos trabalhar para que ela seja 6, 5, 4. Não, eu tenho aí já bem pacificado, não quer dizer que possa mudar daqui a 2 semanas, mas está bem pacificado na questão dos 6%. Deputado, o senhor vai ser o relator do projeto que acaba com a dedutibilidade do juros sobre capital próprio também? Eu queria, desejo isso. Não sou eu que decido, mas, obviamente... Mas já tem um acordo para o senhor ser o relator? Porque o senhor se debruça sobre esse assunto agora, né? Está um pouco prematuro isso, mas eu conversei com o presidente, tenho conversado com os líderes. Eu acredito que esse tema tem que entrar na pauta na sequência da votação da ANP do projeto dos fundos do offshore. Eu tenho avisado conversado com muitos setores econômicos, dizendo, olha, não vai funcionar mais essa história de o parlamento, o Brasil quer discutir, corrigir os problemas desse modelo de dedução de imposto. E a gente criou, todo mundo concorda que nós criamos um Frankenstein que existe, eu acho que não existe em lugar nenhum do mundo, essa modalidade. Ela é mal desenhada porque ela mistura, bota no mesmo saco aquelas empresas que efetivamente
tem isso como incentivo a atrair capital dos seus acionistas e reduzir o endividamento daquelas empresas que simplesmente fazem burla de fisco, né? Fazem ali rearranjo no seu planejamento tributário para pagar menos imposto. É, então, assim, a gente precisa enfrentar isso. Eu acredito que um debate importante, Lorena, foi a gente sair dessa dicotomia entre, não, acaba com o juros sobre capital próprio ou não acaba, ou o lobby de setores econômicos empurra mais para frente essa discussão. Eu falo isso porque fiquei muito satisfeito quando me reuni com a equipe do ministro Haddad e o próprio ministro Haddad, absolutamente convicto que nós deveríamos construir uma proposta que fosse mais moderna, olhando as melhores práticas internacionais desse modelo de tributação e de incentivo, e trazer para o debate essa modelagem. Estou em contato permanente, eu e minha equipe, com a Receita Federal, com o secretário da Receita Federal, Barreirinha, para que a gente possa criar uma proposta alternativa. Ao mesmo tempo, a gente está começando a ver o mercado se movimentando para apresentar também propostas que entendem e que é legítimo, que entendem que seria adequado para aperfeiçoar o modelo, algo que não faziam antigamente. Queriam simplesmente usar os seus lobbies aí para tirar da pauta, jogar para frente. Então, assim, eu estou vendo movimentos aqui para que se discuta isso. Estou falando de shopping, estou falando de bancos, estou falando de teles, estou falando de empresas de mercado aberto, para poder trazerem suas propostas. E nós aqui, ouvindo esses setores, ouvindo o governo, ouvindo o nosso time de técnicos aí, construir uma proposta que seja uma evolução. Então, esse é um pouco aí o meu lobby que eu venho fazendo para poder relatar essa proposta, porque eu acho que ela é sutil, delicada, complexa, e eu acho que a gente tem que tratar isso de uma maneira responsável, técnica, racional, para apresentar um modelo para o Brasil que seja um modelo de ganha-ganha, separar o joio do trigo, como eu disse. Aquele que efetivamente utiliza esse modelo para capitalizar empresas, gerar investimento e ter a sua justa dedutibilidade dos juros do seu capital, daqueles que simplesmente fazem a entrada e saída desses recursos para pagar menos imposto. Deputado, a ideia de incluir essa mudança no JCP no projeto dos fundos de alta renda foi sua, né? Acabou que não deu para colocar agora, mas a gente vai ter aí umas 2 semanas, né, antes da votação desse PL dos fundos aí de discussão. O senhor acha que ainda tem a possibilidade de unir os dois projetos para que o senhor relate tudo num texto só? É difícil, né? É difícil. Porque são 2 semanas, mas a semana que vem é uma semana de feriado. Né? É uma semana que muitos líderes não estarão aqui. Né? Então, essa é uma discussão também complexa, que impacta muitos interesses, importantes setores da economia, grandes empresas, então, que há muito tempo estão acostumados a utilizar esse mecanismo, né, no seu planejamento tributário. Então, assim, por mais que 2 semanas ganhamos um tempo importante, eu ainda acredito que para colocar esse tema dentro não é simples, né, não é simples. Acredito que pode, de alguma forma, que foi a minha preocupação quando eu provoquei o presidente na segunda, da gente tentar trazer esse tema, e também, no dia seguinte, na noite da terça-feira, tomei a decisão de não colocar, como que é o presidente, de retirar a JCP do meu parecer para não interditar o debate. Então, eu acho que voltar com ele agora ainda, mas o importante é que eu digo o seguinte: mesmo que ele não volte agora, na sequência ele vai voltar a ser discutido aqui. Então, isso, eu acho que Deputado, o senhor falou da proposta da Fazenda para o JCP, né, para o fim da dedutibilidade do JCP. O senhor podia falar um pouquinho do que é essa proposta? O que chegou para a gente é que seria restringir o capital elegível para dedução, que não é mais simplesmente acabar com a dedutibilidade.
O senhor pode detalhar alguma coisa para a gente dessa proposta da Fazenda? O que eles estão pensando? E como é que o senhor viu essa proposta? Como que o Congresso está vendo esse meio termo? Lorena, sobre os detalhes dessa proposta, a gente vai fazer isso pauta para uma outra entrevista aqui na TV Estadão, Vamos porque antecipar já. eu acho que está muito verde ainda esse tema. Eu não quero também, né, às vezes, trabalhar com um tema que não está tão maduro, você acaba interditando o debate. Entendeu? Então, deixa a gente amadurecer. Porque foi uma primeira proposta que a Fazenda mandou, eu estou me dedicando aqui a estudar, não queria nem falar isso, até porque a proposta que hoje está na mesa aqui é uma proposta exclusiva, toda ela Fazenda. Né? Para sair uma proposta minha, deputado federal do Pedro Paulo, como relator, é uma proposta que eu não vou só escutar fazendo, eu quero escutar o nosso time técnico, eu quero escutar o setor, eu quero elaborar um pouco mais ela. Então, eu não me sinto nem aqui autorizado para discutir essa proposta da Fazenda. Então, vamos Então, vou deixar isso. mudar a pergunta. O senhor tem uma proposta Ainda para... não, completa ainda não. Ainda eu tenho simpatia e acho que a proposta da Fazenda está na direção correta como conceito, tá? Um conceito, né? É óbvio que a gente vai estressar um pouco mais, né, esse tema, ter tempo para estudar ele, mas a minha primeira impressão foi que a proposta caminha na direção adequada. Agora tem que trabalhar mais. E o que o senhor acha que caminha na direção adequada é reduzir esse capital elegível para dedução, porque hoje, né, a dedução é muito grande. Então, o caminhar na direção certa, o meio termo seria reduzir esse capital elegível para fazer a dedução dos juros? Não necessariamente. Eu acredito que a linha é mais segregar aquele capital que efetivamente fica na empresa, né, e que serve para investimento, esse sim ser efetivamente dedutível daquele que entra e sai. Eu acho que essa talvez, na minha opinião, seja o principal foco da correção da JCP, né? E não necessariamente reduzir o tamanho daquilo que foi colocado da dedução daquilo que foi colocado como investimento. Se ele está cumprindo as funções de gerar investimento para a empresa, reduzir endividamento, na minha opinião, eu acho que isso não precisa reduzir esse espaço de dedução. Acho que isso tem que continuar sendo deduzido porque é bom para a empresa, é bom para os investimentos, é bom para a geração de empregos, reduz endividamento. Eu acho que é algo desejável que não pode ser desincentivado. E aí, o que sairia desse escopo da dedução? E a gente já está falando de um projeto que não está ainda. Não, porque o senhor falou que quando é um capital que vai para investimento, que vai para redução de dívida, tem que estar mais é legítimo elaborado. reduzir. Olha Mas só, quais situações que não seria legítimo deduzir? ainda está muito prematuro a gente fazer isso só nesse nível de detalhes. Preciso um pouco mais de tempo, preciso ouvir um pouco mais sobre essas propostas. Eu acho que se a gente também ficar gerando muita especulação aqui, é a minha preocupação, a gente interditar um debate que nunca conseguiu se avançar. Então, eu acho que eu repito aqui, esse foi o grande ganho aí desses poucos dias que nós tivemos, voltar a trazer esse debate de uma outra forma e construir uma proposta que todos ganhem, né? Obviamente, quem burla o imposto, quem burla o fisco não vai ganhar, mas eu acredito que não vamos estressar isso, senão eu fico com receio da gente dar passos atrás. Não, deputada, eu vou ajudar o senhor aqui, vou mudar de assunto, vou sair desse assunto espinhoso e vou passar para a Funasa. Estou brincando aqui com o senhor. O partido do senhor está disputando hoje ali espaço no governo, na Funasa especificamente, com republicanos. Alguns parlamentares dizem que o PSD não tem muito orçamento, que os ministérios que estão com o partido hoje não têm o mesmo prestígio que alguns outros partidos. O governo está deixando o PSD de lado, deputado?
Outra pergunta espinhosa. Agora facilitei a vida do senhor aqui. Sim, sim. Mas, assim, o PSD construiu um acordo com o governo, teve os ministérios, ou no mínimo aceitou os ministérios que foram oferecidos para compor a base do governo. Agora, no dia a dia, você sempre tem essas reclamações. O orçamento da pesca não tem recurso suficiente para desenvolver algum tipo de política que possa mostrar aí a cara do PSD, que possa atender as bases, enfim. Tem sempre essas reclamações. Assim. Todo mundo, eu não conheço o ministério que está pedindo menos orçamento. Todos eles estão pedindo mais orçamento. Isso é natural do dia a dia da política. Agora, quanto à questão da FUNASA, eu confesso que não participei dessas discussões, entendo os detalhes dessa discussão, mas acho que é legítimo do PSD pleitear espaço na medida em que ele é governo e nesses espaços oferecer quadros que sejam quadros experientes, de qualidade, republicanos. Eu acho que isso não tem. Eu não sou daquele tipo, não pode ficar nessa história de negociar espaço. Eu acho que isso é natural da política e o PSD está fazendo um pleito legítimo. Aqui a bancada são de 43 deputados, talvez a bancada, talvez não, a bancada mais homogênea e que vota absolutamente coesa sob a liderança do nosso deputado Antônio Brito, sob a liderança do nosso presidente, como determinação e orientação do nosso presidente, do Gilberto Kassab. Então, assim, o PSD, ao mesmo tempo que vota coeso unido, não vota as matérias sem se posicionar. Fazemos isso em várias das propostas. Fizemos isso, por exemplo, no arcabouço fiscal. Votamos integralmente com o novo arcabouço, mas o PSD se posicionou e o posicionamento do PSD, e eu coordenei esse trabalho com toda a bancada, permitiu ajustes no arcabouço fiscal do governo, e ajustes que foram fundamentais, posso citar um aqui, a criação dos gatilhos de controle de despesa, do não cumprimento das metas de performance de receita. Então, várias contribuições o PSD faz, então é natural que o PSD, com o seu tamanho, com a sua expressão, faça pleitos de espaços no governo. Então, eu acredito que essa questão da FUNASA é absolutamente justa e legítima aqui numa decisão política do governo de abrir esse espaço, que esse espaço esteja à disposição do PSD, dos quadros do PSD. Deputado, o líder do seu partido, do PSD na Câmara, que o senhor mencionou aí, o Antônio Brito, muito se fala que ele vai ser candidato à presidência da Câmara em 2025. Ele tem o apoio da bancada para essa disputa? O nosso líder, Antônio Brito, ele tem o apoio hoje da bancada não só para ser líder, mas para qualquer cargo que ele pleiteie, seja ministro, presidente da Câmara, até presidente da República. O nosso líder, ele conta com o apoio restrito da bancada. É um quadro, talvez um dos melhores quadros que nós temos no nosso partido, um líder absolutamente presente, um líder acolhedor, um líder justo, um líder que mergulha em cada uma das pautas, que acredito que ele é um super nome, mas nós estamos falando de uma sucessão daqui a 1 ano e meio, é muito tempo, né? Mas as conversas começam desde agora, né? As conversas é natural que o PSD comece a se posicionar, apresentar seus nomes. O partido político tem que ter nomes, né? Feliz é o partido que tem nome para apresentar para ser ministro, para ser candidato a governador, para ser prefeito, como prefeito do Rio, Eduardo Paes, para ser candidato a governador, como é o governador Ratinho, o governador Fábio Mitidieri, candidaturas no ano que vem a prefeito no Brasil inteiro. Feliz é o partido que pode dispor dos seus quadros para ocupar espaços de poder e assim realizar, poder fazer a diferença. O senhor citou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A gente já está chegando aqui no final do nosso tempo, mas eu queria perguntar
se o senhor vai ser candidato a vice-prefeito na chapa ali para o Rio, como é que estão essas negociações? É uma eleição que está mais próxima. Lorena, você imagina o que é você poder ser um político, poder ser candidato a vice ou a prefeito de uma cidade incrível como o Rio de Janeiro. A minha cidade, a cidade que eu amo, seria para mim, obviamente, uma honra, mas também é muito distante da eleição. O prefeito Eduardo Paes, num primeiro momento, não pode nem não deve nem falar de eleição. Tem tanta cidade, é uma cidade que tem tantos desafios que são desafios próprios da administração do prefeito Eduardo Paes, desafio na área de transporte, saúde, educação, desafios que às vezes que a nossa cidade, que não estão ali na ordem, na responsabilidade do prefeito Eduardo Paes, mas que são desafios dos líderes políticos do Rio de Janeiro, na questão, por exemplo, da segurança pública. Então, assim, não é nem adequado que o prefeito trate da sucessão que ainda está tão longe. E essa questão de vice, a aliança que hoje tem o prefeito Eduardo Paes dispõe de vários partidos e partidos que têm nomes também muito habilitados para isso. Você imagina no Partido dos Trabalhadores, que compõe a nossa aliança, quadros como o ex-presidente da Assembleia, o ex-deputado André Siciliano, que nome seria também menção para uma possível candidatura a vice do prefeito Eduardo Paes. Você imaginar quadros, por exemplo, no partido, em vários partidos no PSB, como o Bandeira, como o ex-deputado Molon. Olha a quantidade de nomes que nós podemos dispor, por exemplo, do PDT, a delegada Marta Rocha, deputada estadual, que já foi candidata a prefeito. Então, o prefeito Eduardo Paes terá uma decisão difícil para escolher o seu vice, mas, ao mesmo tempo, vai contar ali com um conjunto enorme de nomes, por exemplo, dentro do nosso próprio partido, PSD. Imaginar um quadro como o secretário de Saúde Daniel Sorange, que foi eleito deputado federal, como Marcelo Calero, deputado federal, secretário de Cultura, como Renan Ferreirinha, secretário de Educação, deputada Laura Carneiro. O senhor acha que seria melhor uma chapa com um vice de outro partido? Eu acredito aliança, que isso é uma construção política, né, liderada pelo próprio prefeito na sua candidatura à reeleição. Mas, sem dúvida nenhuma, ele tem hoje essa aliança grande de partidos e ali no seu, diria, menu de opções, quadros excepcionais para que possam compor a chapa do prefeito Eduardo Paes. Eu acho que esse é o desafio que ele tem e acredito que o prefeito vá, obviamente, fazer essa discussão mais à frente, porque o importante agora é governar, resolver a questão do BRT, resolver as questões de saúde, de melhoria do atendimento de saúde. Eu acho que essas são as questões da agenda do prefeito hoje, ao continuar esse trabalho de atração da cidade, desenvolvimento econômico da cidade, atrair eventos, fazer a cidade crescer, reduzir o desemprego, suas desigualdades. Eu acho que essa é a tarefa do prefeito nesse momento. Deputado, muito obrigado por responder nossas perguntas, por participar aqui do nosso programa. Depois, quando o senhor for relator do JCP, então o senhor volta para dar mais uma entrevista para a gente, tá? Mas até lá ainda continua do offshore, dos Claro, não, dia sim. 24. Se quiser me convidar de novo, eu volto. Pode deixar, está convidado já. Continuar falando com a gente aí. Tá Obrigada, Yander. Obrigada foi aos todo meu. assinantes. E até o próximo Papo com o Editor. Um abraço, obrigado.